Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Venco. Hoje eu estou aqui com o Afonso, parceiro da Venco. Olá. E hoje a nossa proposta aqui com esse vídeo é esclarecer as dúvidas técnicas relacionadas às características de todos os equipamentos que estão aqui com a gente hoje. A nossa ideia principal é mostrar como esses equipamentos podem ser utilizados no seu dia a dia de loja, shopping, etc. E a gente vai passar por cada um deles explicando quais são as características principais, funcionalidades e como você pode utilizar. O Afonso tem algumas dúvidas, ele quer perguntar aqui, inclusive pelas principais aplicações que ele tem no dia a dia com os clientes. E, bem, vamos começar. Bom, eu gostaria de saber as vantagens desses equipamentos em lojas, resumindo. Bem, as vantagens, cada um desses equipamentos ele vai ter uma característica diferente. Então, começando pelo equipamento básico, esse é um Raspberry. É um equipamento bem simples, mas ele pode ser utilizado para criar dados estatísticos nas suas câmeras de CFTV. Então é um equipamento que ele pode ser plugado na sua rede para extrair os dados de uma câmera IP ou talvez de uma câmera USB que pode ser plugado diretamente nele. E esse tipo de análise permite que você tenha uma precisão baixa, mas que já é um indicador para que você tenha informações suficientes para tomar algum tipo de ação estratégica no seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma câmera na loja, eu consigo, com esse aparelho, utilizando esse aparelho, usar, por exemplo, o reconhecimento, a contagem da venda. Exato. Ele pode ser utilizado na sua câmera de loja, shopping, supermercado, etc. E ele tem uma precisão que gira em torno de uns 60%. A única questão é que você não consegue processar vídeos para acelerar o processamento da imagem. Então, se eu tenho vídeos gravados de uma semana, de um mês, um ano, eu quero saber quantas pessoas entraram na loja, por exemplo, eu não consigo hoje. Você consegue, mas não acelerar o vídeo. Então você consegue processar esse vídeo. Ah, entendi. Então existem basicamente 3 formas de processar a contagem nesse tipo de equipamento. A primeira é uma câmera IP, onde essa câmera precisa estar na mesma rede desse equipamento aqui. A segunda forma é através de uma câmera USB, porque ele tem entradas USB também. E a terceira forma é através de um arquivo de vídeo que você pode colocar dentro desse equipamento e ele processar esse vídeo para você. Então, se você tem uma gravação de uma entrada de loja, de um corredor, de um setor específico da sua loja, ou até mesmo de um supermercado ou de um shopping center, você pode analisar e entender estatisticamente dentro desse percentual de assertividade, que gira em torno de 60%, e ter essa informação para a sua análise do dia a dia. Entendi. Mas nada impede também que eu tenha, por exemplo, um vídeo acelerado em 2 vezes e conseguir reproduzir ele. Eu salvo esse vídeo em MP4 e conseguir reproduzir ele. Sim, é possível. Ah, bacana. Bem, basicamente essas são as funcionalidades desse equipamento. Então a gente vai falar um pouco agora da outra geração, que são equipamentos 2D, essa geração aqui. Esse tipo de equipamento ele já tem um percentual de assertividade bem maior. É um equipamento voltado realmente para esse tipo de necessidade. Ele foi feito só para análise de tempo de permanência das pessoas e controle de fluxo das pessoas. A gente vai passar um vídeo aqui, onde a gente vai mostrar alguma tela do equipamento, então a gente vai estar passando a explicação e também como que funciona. Basicamente esse equipamento pode ser feita a configuração por uma interface de rede. Então o analista de suporte conecta remotamente nesse equipamento, um analista da própria Venco, e ele consegue auxiliar a sua equipe com a análise dos dados. Esse é um equipamento de rede também, ele recebe energia pelo cabo de rede, então é uma forma bem prática para ser instalado, não precisa de ponto elétrico no local, só o cabo de rede mesmo. Esse equipamento eu não consigo utilizar Wi-Fi. Não, ele não foi feito para ser utilizado com Wi-Fi. Quando a gente precisa utilizar conexão Wi-Fi com esse equipamento, o que a gente faz a gente utiliza um equipamento como esse aqui, que é um roteador, que ele vai junto com o equipamento, ou seja, se você tem um ambiente de varejo, como uma loja, um shopping center, um supermercado, até mesmo um aeroporto, você consegue plugar um cabo que sai desse equipamento, que ele vai estar configurado em modo repetidor, e desse equipamento vai até a câmera, para que a câmera tenha acesso à internet. Essas telas que vocês estão vendo são as telas de configuração. E nessas configurações você seta exatamente essas áreas de interesse que são enviadas pela conectividade com a internet, onde a plataforma, porque a plataforma hoje em dia ela fica no ambiente cloud, né? Então toda a informação é consolidada na internet e você acessa isso de qualquer lugar. Então se esse equipamento tem acesso à internet, pode ser por cabo, por Wi-Fi através de um repetidor como esse, ou através de 3G, como um equipamento como esse aqui. Uma conexão 3G também é uma forma de resolver essa questão de conectividade. Ele pode enviar os dados. E a grande diferença do equipamento anterior é que esse sensor, que é 2D,
ele pode realizar uma contagem com uma precisão entre 90% a 95%. E isso garante para você uma segurança maior no seu poder de decisão. Então, quanto mais assertividade você tem, mais segurança você tem nas suas campanhas de marketing, no treinamento que você faz para sua equipe de venda, entre outras coisas. E um dos diferenciais no equipamento anterior, você tinha somente um ponto de contagem. Esse equipamento pode ser configurado múltiplos pontos de contagem. Você sabe me dizer a assertividade do Raspberry? A assertividade do Raspberry vai estar em torno de 60%. E esse 2D... A diferença é grande, justamente porque o Raspberry é um equipamento adaptado. Então hoje ele não tem um software tão aprimorado para fazer um tratamento de uma imagem. Ele é um equipamento que gera um dado estatístico. Esse equipamento não. Ele já foi desenvolvido exatamente para ser aplicado num ambiente de varejo e contar clientes que entram em lojas ou shoppings. Então o que acontece? Você consegue controlar a contagem de múltiplos pontos. Por exemplo, você pode contar quantas pessoas entram na sua loja e ao mesmo tempo contar quantas pessoas passam no corredor, ou seja, quantos passam na frente da sua loja. E com isso você tem um indicador que é a taxa de atratividade da sua vitrine. Então, quantas pessoas passam eu realmente consigo atrair para dentro da minha vitrine? Eu consigo avaliar isso com esse equipamento. Outra aplicação que é bem bacana é o tempo de vitrine e o tempo de fila. Então, se esse equipamento está posicionado na sua vitrine, a gente consegue avaliar o tempo que a pessoa fica na sua vitrine olhando seus produtos. Se você tem uma fila, você também consegue avaliar o tempo que o seu operador leva para atender os seus clientes. Isso te dá um indicador de qualidade de atendimento, que é muito importante. Muitas pessoas não sabem exatamente como utilizar essas análises, esses KPIs, mas para um dia a dia de loja que a gente tem, principalmente no mercado europeu, isso faz muita diferença quando você acompanha isso, porque você consegue identificar com muita clareza e em tempo real se o seu cliente está sendo bem atendido, ou se a sua equipe de venda, o seu atendente precisa de algum tipo de treinamento para melhorar a qualidade do atendimento que ele faz também. Então esses são os equipamentos, a conectividade que a gente utiliza. E só seguindo aqui, até para mostrar outros recursos que são mais avançados, nós temos também uma câmera que a gente chama de câmera 3D. Então é uma câmera que ela tem por característica duas lentes, e isso garante que essa câmera tenha um nível de análise bem maior. Por que isso acontece? Basicamente, essa câmera consegue analisar a profundidade da imagem. Isso permite que a câmera consiga também identificar a altura das pessoas. O que isso diferencia? Quando você tem a altura das pessoas, você consegue, por exemplo, segmentar o que é adulto e o que é criança, porque você tem a altura das pessoas. E numa loja, o que acontece? É muito comum que você queira contar somente os adultos, porque o adulto é a pessoa que gera o ticket para sua loja, e cruzar com seus tickets e ver a sua taxa de conversão de venda. Com o software da Venka eu consigo enxergar isso, filtrar isso? Sim. Inclusive a gente vai rodar aqui umas imagens desse equipamento. Enquanto a gente vai explicando aqui, ele vai mostrando um pouco das telas de como funciona. Então o equipamento ele tem da mesma forma como o anterior, uma conexão remota, onde o analista conecta, faz a configuração das áreas de interesse. O número de linhas e áreas de interesse é bem maior do que uma câmera 2D também. Então você pode determinar várias áreas, depende somente do campo de visão do equipamento mesmo. E ele tem como essa vantagem o nível de precisão e essa segmentação de público. A precisão desse equipamento aqui gira em torno de 95% a 98% de precisão. E você também tem as mesmas funcionalidades de contagem de múltiplos pontos, de fila, diferenciando que na fila desse equipamento você consegue determinar onde a fila começa, onde a fila termina. Ou seja, se existirem pessoas que estão no começo da fila, mas elas não estão, por exemplo, no caixa, as pessoas podem ser pessoas aleatórias e ele pode desconsiderar com um filtro de contagem. Então ele vai analisar com extrema precisão somente quem está formando fila naquele local. Qual que é a altura que eu tenho que colocar aí? Qual que é o range dele? Esse equipamento aqui, ele tem um range que gira em torno, se eu não me engano, de 2,5 metros até 4 metros. Se você precisa de um equipamento acima dessa metragem, dessa altura, você tem lentes específicas para outras alturas. Então, por exemplo, eu vou pegar um equipamento aqui que ele é 3D também, mas você vê que ele já tem uma estrutura um pouco diferente. É um equipamento maior, é mais robusto. Esse equipamento vai até 20 metros de altura. Então, existem equipamentos específicos para cada tipo de altura e range de altura também. Mas eu posso, por exemplo, utilizar dois desse aqui? Pode. Então, se você tem uma porta de loja que tem uma largura muito extensa, uma coisa que é legal com esse equipamento é que você pode intercalar um equipamento no outro. Então você expande o campo de visão desses equipamentos. Isso é uma vantagem de um equipamento 3D que nas outras gerações a gente não tem.
Então esse é o principal recurso. E tudo é monitorado. Se em algum momento esse equipamento para de funcionar, a própria plataforma da Venco, ela te dá um alerta informando que esse equipamento não está funcionando. Então você tem uma facilidade de tomar uma ação e não perder os seus dados por muito tempo. Esse alerta ele envia com e-mail, SMS? O alerta ele é enviado por e-mail, pode ser integrado com uma plataforma de SMS também, se for o caso. E o alerta é um recurso da própria plataforma, ou seja, independente do equipamento, a plataforma monitora todos os equipamentos. Mas é legal ressaltar que isso é possível também. E seguindo aqui, nós temos um equipamento 3D que ele é ainda mais moderno. Esse equipamento, além dele ter esse nível de precisão, os últimos recursos que foram desenvolvidos em termos de software permitem que a gente tenha recursos de inteligência artificial. Ou seja, esse equipamento aqui, além de fazer a contagem do tempo de permanência e fluxo, ele consegue também identificar um grupo de pessoas. Então, se você tem... Vou até rodar aqui o vídeo também para mostrar um pouco a tela desse equipamento, ele sendo configurado. Você define as suas áreas de interesse, você define, por exemplo, o tempo mínimo que a pessoa vai ficar na sua área de interesse. Então, com isso, você já consegue colocar determinados filtros para não contar todo mundo que passa na sua área de interesse. E você conta essa questão dos grupos, ou seja, eu não quero contar todo mundo, porque às vezes eu tenho um lugar onde entra a família, então eu quero contar o grupo que é a família, eu posso contar. Outro recurso legal também é a contagem de funcionário. Através de um código que vai estampado no uniforme do funcionário, ele consegue identificar esse funcionário que passa. Legal. E outro recurso bacana, além da segmentação de altura para contar quantas crianças e adultos nós temos, ele também consegue segmentar entre o gênero das pessoas, porque ele analisa a estrutura corporal da pessoa para identificar o que é uma estrutura de um corpo feminino e o que é a estrutura de um corpo masculino. Nossa, esse é bem interessante. Esse aqui é bem legal, ele é bem avançado. Mas também o poder aquisitivo, o valor dele é muito mais elevado que os outros. Ele não tem uma diferença tão grande de valor. Lógico que você precisa fazer um investimento diferenciado desse equipamento em relação às gerações anteriores, mas ele tem algumas vantagens. Por exemplo, se você tem uma área grande, o campo de visão dele também é um pouco mais aberto. E isso faz com que, se você tenha uma porta realmente larga e você precise colocar dois 2D, talvez um 3D desse modelo aqui já seja suficiente. Ele tem essa vantagem que tem uma capinha também. Então, se você tiver um teto preto, ele já fica bem discreto. Se você tiver um teto com gesso, ele também tem a capinha e fica super discreto. A conexão dele é via... A conexão dele também é uma conexão de rede, e nessa conexão de rede ele também recebe a energia por essa conexão. Então, basicamente, todos os equipamentos recebem energia pelo cabo de rede. Então, isso é uma praticidade desse tipo de equipamento. Existe algum equipamento onde eu conecte Wi-Fi e a partir dele eu consiga utilizar um ponto Wi-Fi com RJ45? Passar o Wi-Fi para esse aparelho? Existe um aparelho desse? Sim, existe um modelo onde a estrutura do equipamento é igualzinha a esse aqui, mas os componentes internos possuem recursos de Wi-Fi. Ou seja, o mesmo equipamento, além de contar o tempo das pessoas, quantas pessoas passam, grupo de pessoas, segmentação de adulto e criança, segmentação de gênero, segmentação de funcionário, ele também consegue contar quantos celulares passam próximos dele. Então, ou seja, ele pode ser utilizado para duas formas básicas. Ou você pode utilizar o recurso de Wi-Fi para contar quantos celulares passam próximos desse equipamento, ou ele pode ser utilizado para conectar em uma rede Wi-Fi. Então, ou a gente ativa um recurso ou ativa o outro. Então, vamos imaginar que você tem um cenário onde você tem uma loja muito grande, uma mega store no seu cliente, por exemplo, ou seu shopping center, e você não tem recurso suficiente para investir em infraestrutura, passagem de cabos, etc. Então, esse equipamento reduz o custo, porque você não precisa investir em um equipamento adicional, como um roteador. Ele já tem um Wi-Fi integrado. É um modelo em termos similar, em termos de estrutura, mas internamente ele tem o Wi-Fi embarcado também. Então, isso é uma vantagem para você reduzir custos de Wi-Fi com infraestrutura. No caso do Wi-Fi, como que seria a alimentação dele? Seria via... Também é a mesma estrutura, ele recebe alimentação pelo cabo de rede e o Wi-Fi está dentro do equipamento. Mesmo assim, eu tenho que ter um cabo de rede alimentando, mesmo utilizando o Wi-Fi. Mas aí nesse caso, se você tem por exemplo, um ponto de elétrica que é próximo, normalmente é muito comum ter uma lâmpada próximo da porta. Então as instalações utilizam essas conexões de elétrica para fornecer a energia para esse equipamento. Então a sua infraestrutura vai ser um cabo de rede com uma distância de 1 metro, 2 metros. Então vai ser uma instalação muito simples. E a alimentação é sempre feita através de um equipamento PoE.
Então uma fonte que vai junto com o equipamento, já faz parte de qualquer um desses equipamentos, onde sai um cabo que vai direto para ele e envia também a alimentação pelo cabo de rede. Toda essa instalação é feita pela Venco, não preciso me preocupar com essa instalação. Hoje a Venco fornece a instalação em todo o território nacional, existem parceiros autorizados para fazer a instalação, ou se o nosso cliente preferir, a gente envia os manuais de instalação para que ele tenha a liberdade de instalar por conta própria, porque a instalação é muito simples. Basicamente é prender esse equipamento no teto através de 2 parafusos e plugar o cabo de rede. E todo o auxílio em relação à instalação é feita remotamente por nossa equipe. Então quando a instalação é feita pelo próprio cliente, não existe custo de instalação. Isso é uma redução de custo que é bacana também, é uma vantagem.